Boa noite. O nosso grupo irá falar sobre o surgimento da filosofia e também alguns dos filósofos que contribuíram com as suas teorias. Bom, o ser humano sempre quis compreender o mundo como uma necessidade de explicar a nossa realidade. E, através dos mitos, muitos tentaram explicar, mas já não era suficiente essa explicação somente mitológica, e novas dúvidas e novos questionamentos foram surgindo. E dessa maneira, dessa forma, nasceu a filosofia no início do século VI a.C. Filosofia é uma palavra grega que significa amor à sabedoria e consiste no estudo de problemas fundamentais relacionados à existência, conhecimento, à verdade, aos valores morais e estéticos, e à mente e também à linguagem. O nascimento da filosofia se deu na cidade de Mileto e o primeiro filósofo foi Tales de Mileto. Tales era um engenheiro, um matemático, um homem de negócios e também ele era um astrônomo. Tales buscava o conhecimento de maneira racional, ou seja, cosmológica, e a cosmologia buscava compreender o mundo através da filosofia, uma forma mais racional e lógica, diferente do mito. E essa é uma das principais características da cosmologia, que é o pensamento mais racional sobre a origem do mundo, do universo, e suas transformações da natureza. E outro ponto interessante desse pensamento é que o homem, o ser humano e a natureza são explicados de uma forma filosófica. E essa natureza é eterna, jamais desaparece, pois sempre se transforma. E dessa maneira não se pode afirmar que o mundo foi criado ou que tenha vindo de algo ou alguém, já que sempre existiu. E o elemento que Tales defendia como sendo o elemento primordial era a água, pois ele dizia que a água era um elemento divino. E outros filósofos também foram surgindo, e esses filósofos eram conhecidos como filósofos naturalistas, por terem na natureza suas explicações para a origem de todo o universo, escolhendo diferentes physes em seus modelos, ou seja, physis significa filosofia, que é o princípio da evolução ou transformação do progresso na natureza. Dando continuidade ao surgimento da filosofia, podemos destacar muitos filósofos da escola pitagórica, muitos filósofos famosos que faziam parte dessa escola, dando destaque ao filósofo Filolau, que dizia ser o primeiro a indicar o movimento da Terra ao redor do Sol. Outro filósofo chamado Ricetas, também desses filósofos famosos, indicou o movimento da Terra ao redor do seu eixo. Essa escola filosófica de Pitágoras dizia que o mundo, os elementos e os seres vivos podiam ser expressos por muitos. E essa mesma doutrina foi reproduzida por Aristarco de Sâmio no século III a.C. Aristarco foi um astrônomo matemático grego. Mas essa doutrina foi desacreditada pela autoridade do filósofo Aristóteles e retomada e desenvolvida cientificamente por Corpênio, que foi um astrônomo matemático polonês. Ele também fazia parte desses filósofos e ele era muito famoso no campo da filosofia, da religião e da música. Neste sentido, podemos dividir a filosofia em 3 períodos. O primeiro período estende-se desde o século VII até o ano de 450 a.C., do filósofo Tales até Sócrates, que é nesse período que estuda principalmente a natureza, que se passa a chamar como cosmológico. E o segundo período estende desde 450 a.C. até o século III d.C., de Sócrates até o ecletismo, com o objetivo predominante o homem. E esse período recebe o nome de antropólico, que significa o homem
como um todo. E o terceiro período estende-se desde o século I até o século IV depois de Cristo, traz a decadência da filosofia grega e o seu objetivo principal é Deus, ou a união teosófica com Deus, chamado período teosófico. Teosofia significa a sabedoria divina. Oi, gente, eu faço sobre Parmênides. Parmênides de Eleia foi considerado um dos principais filósofos gregos pré-socráticos. Seus estudos eram baseados na teologia do ser, da razão e da lógica. Seu pensamento influenciou na filosofia moderna e contemporânea. Parmênides nasceu por volta de 510 a.C., na cidade grega de Eleia, atual Itália. Seu interesse pela filosofia fez com que ele se aproximasse de Pitágoras e da escola pitagórica, mas só que ele não se aproximou das questões discutidas pelos pitagóricos. Aí foi daí que ele fundou a escola eleática em sua cidade natal, que, além dele, destacou-se também o filósofo Zenão de Eleia, que foi seu discípulo. Em sua obra poética sobre a natureza, ele explica dois caminhos: o caminho da opinião, o doxa, que era baseado na aparência, nos enganos e nas incertezas, e o caminho da verdade, a aletheia, que é conduzido pelo pensamento lógico baseado na razão. Parmênides refuta as ideias de Heráclito, acrescentando que nada muda, que tudo é uno, ou seja, as mudanças estão baseadas numa ilusão de sentidos. O ser é e o ser não é. Parmênides dizia que o ser não pode ser dividido. Parmênides também dizia que o ser não pode ser gerado. Parmênides faleceu por volta de 470 a.C. Boa noite, eu me chamo Railana e eu vou ficar para falar com vocês um pouco sobre a vida do filósofo Heráclito de Éfeso. Ele nasceu na Turquia por volta do ano de 540 a.C. Ele vem de uma família bem estruturada, mas ele decidiu largar tudo e se dedicar somente aos estudos e entender o porquê do universo. Ele foi bastante conhecido como o pai da dialética. Foi um filósofo pré-socrático bastante importante. Ele falava que tudo flui e tinha uma expressão que era bastante conhecida, que ele dizia que o indivíduo não pode entrar duas vezes no mesmo rio. Por quê? Porque ele falava que o rio e nem o indivíduo eram o mesmo. A partir do momento que o indivíduo entrava no rio e saía, o momento era diferente. As águas do rio eram diferentes, tudo se modificava. E ele priorizava um elemento, que era o fogo. Ele falava que o fogo purificava a alma humana. Ele falava que a alma humana ficava com fogo, mas a partir do momento que a alma acabava, o fogo também acabava junto com a alma. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre o filósofo Heráclito de Éfeso. Boa noite, sou Mariana e vou falar sobre Sócrates. Sócrates, ele era considerado pelos homens do tempo como um homem sábio, um homem inteligente, que demonstrava em sua forma de pensar a necessidade de levar conhecimento, para os cidadãos gregos da época, pelo diálogo, como forma de transmissão de sabedoria. Ele nasceu em 470 a.C., foi um filósofo grego, nascido em Atenas, e se tornou um dos principais pensadores da antiguidade, na Grécia. Ele é considerado, o fundador da filosofia ocidental, tendo seus discípulos como Platão, Aristóteles, Xenofontes, porque ele mesmo, Sócrates, não deixou nada
por escrito, né? E é isso que Sócrates tem de diferente de outros filósofos, né? Ele nunca teve a característica marcante, né? Que é a escrita. Sócrates sempre buscava pessoas em praça pública para questionar, para dialogar, né? E proceder nas suas investigações, porque ele sempre buscava mais conhecimento, ele sempre estava atrás de mais sabedoria, né? E assim, Sócrates adotou, né, um instrumento para o exercício de sua atividade filosófica, né, que foi o diálogo. Ele adotou o diálogo, né, sempre com o intuito de despertar em todos os homens a importância de examinar sua vida, né, suas ideias, através da razão, né? A preocupação de Sócrates era levar as pessoas por meio do autoconhecimento, a sabedoria e a prática do bem. Olá, eu sou a Vera e hoje eu vou falar um pouco sobre Sócrates, um divisor de água na história da filosofia terrena. Sócrates foi o fundador do pensamento filosófico na história da filosofia na Grécia Antiga. E podemos dizer que se dividia em pré-socrática e pós-socrática. Por defender ideias, contrárias à sociedade que existia naquela época, na Grécia, Sócrates ele não foi bem aceito. Grande parte da aristocracia não concordava, uma vez que seu discurso criticava grandes aspectos da cultura grega. Lembrando que muitas religiões, tradições, os costumes, as crenças religiosas, elas não colaboravam para o desenvolvimento e o crescimento intelectual dos cidadãos. As ideias logo começaram a chamar a atenção dos jovens, pelo seu dom de orador, pela sua inteligência. Em pouco tempo ele se tornou popular, acusado de corromper a juventude e também de causar mudanças na religião grega. Sua condenação foi suicídio por envenenamento dentro da cela. Um fim trágico, porém isso não impediu que esse filósofo e um dos fundadores da atual filosofia ocidental entrasse definitivamente para a história da filosofia grega. Segundo os escritos de Platão, Sócrates aparece como mestre que se recusava a ter discípulos e seguidores. Sócrates se destacou por ser moralmente, intelectualmente e filosoficamente diferente de seus contemporâneos. Ele acreditava na imortalidade da alma. Ele acreditava que a maneira mais apropriada para as pessoas viverem era se concentrando no próprio desenvolvimento intelectual, ao invés de ficar buscando riqueza. Hoje vou falar um pouco sobre o filósofo grego muito importante, mais conhecido como pensador de ideias, chamado Platão. Seu nascimento deu em Atenas, em 1427 a.C., durante a Guerra do Peloponeso. O que tornou um filósofo muito importante foi sua tônica de liberdade e expressão política. Platão foi discípulo de Sócrates e professor de Aristóteles. Sua busca pelo conhecimento e verdade formou uma grande base de filosofia ocidental. O seu interesse pelo assunto político deu na Grécia Antiga, pelas condições em que vivia. Platão defendia os dois mundos, os princípios racionais e ideias inatas, ou seja, dois mundos, que são os mundos inteligível e o sensível, também chamado de dualismo platônico. Vou falar um pouco sobre o mundo inteligível, que é porque encontramos tudo que não só pode ser percebido pelo nosso intelecto, ou seja, sabedoria e conhecimento, e livre dos enganos. O mundo sensível é o mundo que vivemos em meio às aparências. O mito da caverna. Vemos nessa imagem uma metáfora que retratava como o cidadão se comportava em sociedade. Exemplo, os seres humanos têm a visão torcida da realidade. Vou dar um exemplo melhor. Os prisioneiros somos nós que enxergamos e acreditamos apenas em imagens criadas pela cultura e informações que recebemos durante a vida. A caverna
caverna simboliza o mundo, pois apresenta as imagens que não representam a realidade. Só é possível conhecer a realidade quando nos libertamos dessas influências culturais e sociais, ou seja, quando saímos da caverna. Platão acreditava que filósofo deveria buscar a verdade plena, que poderia ser encontrada apenas em uma instância superior, uma vez que é verdade. É invariável e se existe uma verdade essencial para a humanidade, ela deve valer para todos. Mas é interessante observar que Platão não defendia que todas as pessoas tivessem igualdade de acesso à razão, pois ele conhecia que apesar de todos terem a alma perfeita, nem todos conseguiriam chegar à contemplação absoluta do mundo das ideias. Dessa maneira, a existência das coisas físicas deve ter outro significado, que supera a forma de buscar essa realidade que está no conhecimento daquilo que está além das coisas. Em Platão, essa busca racional possui caráter contemplativo ou um significado, a busca da verdade no interior do próprio homem como um participante das verdades essenciais do ser. E é aí que entra um tipo de pensamento que busca a compreensão das próprias formas impuras, ou seja, pensamento filosófico, pois com ele podemos atingir o verdadeiro conhecimento focando na capacidade de raciocínio e na busca de autoconhecimento, com o objetivo de compreender a essência do bem, o que é verdadeiro. Como falado pela nossa colega, o mundo sensível é o mundo em que vivemos. Ele é a cópia imperfeita do mundo das ideias, do mundo das formas e é captado apenas pela razão, pelo nosso intelecto. Ele não é verdadeiro, mas ele existe somente como uma cópia imperfeita. Segundo Platão, não dá para obter conhecimento racional, conhecimento objetivo, conhecimento verdadeiro através dos sentidos. Aqui nesse mundo que vivemos, pois ele nos dão uma falsa ilusão daquilo que realmente é perfeito. Eu posso adquirir o conhecimento verdadeiro se eu chegar ao mundo das ideias. Temos a ideia perfeita e verdadeira do mundo inteligível. E usa sua cópia imperfeita, múltipla, aquilo no mundo sensível. Todo mundo é inteligível, está na sua essência e verdadeira e pura, como por exemplo, uma cadeira. A cadeira aqui no nosso mundo tem várias formas. Falaremos agora sobre o filósofo Aristóteles. Aristóteles nasceu na Estalgíra, na Grécia, em 384 a.C. O mesmo foi aluno de Platão em sua academia. Após anos de estudos na academia, Aristóteles passou a lecionar, aprofundando-se nos temas da filosofia platônica. À medida que estudava tais temas, ele formava suas próprias teorias. Com a morte de Platão, Aristóteles esperava ganhar um cargo na academia, mas isso não veio a acontecer, e Aristóteles se demitiu. Foi quando partiu para Atenas, na Ásia Menor, onde se tornou consultor e conselheiro político entre 347 e 343 a.C. No último ano, ele resolveu voltar à Macedônia, onde se tornou professor de Alexandre o Grande, o rei da Macedônia. Em 355 a.C., retornou a Atenas, onde fundou sua própria academia, a qual deu o nome de Liceu. Aristóteles oferecia aula a todos que quisessem aprender e também dava alguns cursos técnicos a seus discípulos. Ele ensinava muitas coisas como matemática, astronomia, física, botânica, química e geografia. Mais uma vez, Aristóteles deixou Atenas, quando Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, faleceu. Ele foi acusado de apoiar o governo tirano. No ano seguinte, Aristóteles faleceu em Cálcides, na Eubéia,
deixando um testamento onde libertava seus escravos. Aristóteles também ordenou e separou o conhecimento filosófico da antiguidade. E também deixou 22 obras onde escreveu sobre diversos assuntos, como ética, política, ciência, metafísica e lógica. Aristóteles foi um filósofo grego que nasceu na antiga Grécia, em 384 a.C., na região da Macedônia, que compreendia a Grécia e que por bastante tempo dominou grande parte do mundo grego. Lembrando que nas cidades-estado gregas ainda não existia ainda uma unificação de cidades, mas existiam várias cidades-estados que pertenciam àquela região chamada de Grécia. Inclusive hoje muitas cidades estão localizadas grande parte na Ásia. Um grande diferencial de Platão é que ele tinha formação em ciências da natureza. Aristóteles, então, refutou as teorias platônicas e foi discípulo de Platão. Se destacou na academia e acabou sendo mestre na academia para aqueles alunos iniciantes. Como ele começou também a ensinar aquilo que ele sabia, ele acabou que se afastando um pouco das teorias platônicas e começou a se desentender intelectualmente com ele, gerando algumas discussões. Quando Platão morreu em 348 a.C., Aristóteles esperava que fosse ganhar um cargo de gestão na academia, só que isso não aconteceu. Então, ele ficou chateado e resolveu ir embora de Atenas. Partindo para Artaneus, ele virou um conselheiro político e ficou lá até 343 a.C., tornando-se então professor e mentor de Alexandre o Grande. Temos um filme que aborda bastante essa trajetória de Aristóteles com Alexandre o Grande. É Alexandre o Grande o nome do filme e ele passa várias participações de Aristóteles na vida de Alexandre. Ele sempre foi conselheiro. Então ele se afastou das teorias platônicas e começou, não meio que se afastou, ele começou a melhorar, a reformular as teorias de Platão, utilizando as dele também. Começou a defender o conhecimento empírico e se tornou o primeiro filósofo empirista, iniciando então um processo de classificação do conhecimento, onde ele dividiu o conhecimento em física, metafísica, política, estética, ética, lógica,